Muito boa noite para você que acompanha a programação da TV Novo Tempo. Mais uma vez estamos aqui ao vivo e o programa de hoje veio para provar que é possível nascer de novo. Como isso? Nós temos aqui a Maísa, de 37 anos, que renasceu no último domingo. Já já ela vai contar pra gente como isso tudo aconteceu. A mensagem musical fica por conta de Arlene Alves, que voltou ao nosso programa com belíssimas mensagens. E, é claro, o pastor Gilson Brito com uma mensagem de esperança que vai tocar o seu coração no dia de hoje. O programa Além dos Fatos começa agora. Estamos ao vivo, passamos um pouquinho aí à tarde com vocês que estão ali nas redes sociais, participando com a gente. Se você ainda não participou, dá tempo, corre lá no seu smartphone, seu computador, qualquer dispositivo que tenha algum contato aí, uma conexão com a internet. Por exemplo, Instagram, @AlemDosFatosNT. Manda lá, curte a nossa foto, a gente colocou uma enquete, colocamos uma foto também. Coloca lá o que você está achando do programa, o que você acha sobre esse tema, nascer de novo, é possível? Como? Então coloca lá que a gente quer saber a sua opinião. Se você não tem o Instagram, vai lá para o Facebook, facebook.com/AlemDosFatos, tem a mesma postagem, comenta, curte, fala o que você está achando do programa, manda seus abraços que daqui a pouco a gente vai ler aqui também. Se você quiser ficar por dentro de tudo que a gente está postando, dos programas, entra lá no nosso blog, novotempo.com/AlemDosFatos. Além do nosso blog, que já está atualizado, a gente também tem o canal no YouTube, que é o youtube.com/AlemDosFatosNT, que você pode curtir também o programa que você perdeu, ou comentar, ou compartilhar esses programas, e também vai curtir alguns clipes que a gente costuma postar dos cantores que participam aqui, tá bom? A gente vai falar hoje sobre renascimento e um VT cedido pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Foi muito bacana, a gente vai passar para vocês agora. Acontece o seguinte, pessoas que receberam um transplante de órgão, elas recebem uma surpresa, uma festa de aniversário de renascimento. Vamos dar uma olhadinha como foi essa surpresa. Tive a Ariel depois de 9 meses, né? Uma alegria muito grande, né? É uma criança alegre, né? Contente, sorridente. O Moacir é uma pessoa muito legal. Eu até me emociono de falar dele, né? Meu pai é meu herói, meu exemplo de vida. É a única palavra que me vem na cabeça quando eu penso nele é amor. A Cauane é meu tesouro. Uma menina que tem um brilho nos olhos. Falo com ela, não existe tristeza. Em 2012, entre janeiro e fevereiro, ele teve um desmaio no banheiro. E dentro disso começou a nossa busca realmente, que durou aproximadamente 6 meses até para chegar no diagnóstico, que era realmente, ele tinha perdido os rins. Tinha o diretor falou, sua filha, o estado dela é grave. E ali começou as minhas preces. Depois que descobriu a doença, que ele começou a fazer a hemodiálise, um momento para nós muito difícil. E assim foi durante 1 ano e 2 meses. A sensação sua, quando você vê um filho doente, é de você dar vida. No mês de março, a doutora colocou ela na fila do transplante. Depois de 1 ano que ele estava fazendo hemodiálise, apareceu esse rim, esse doador. Ela já estava na lista de transplante, né? Aí saiu o primeiro transplante. Meu pai renasceu. Meu pai renasceu, com certeza.
com o renascimento, que não tem mais que depender daquelas máquinas. Um bom período, né? A minha filha nasceu 2 vezes. Ela é o nosso talismã da sorte. Com ela não existe tristeza. É isso aí, a gente fica até emocionado, né? E a gente quer nesse momento parabenizar e também agradecer à Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a quem cedeu esse material para a gente e também que realiza esse trabalho tão bonito, né? De comemorar o renascimento. Se você que assistiu foi transplantado, recebeu um transplante de órgãos e deseja ter a mesma certidão de renascimento, a gente está mostrando aqui o site, que é só você entrar lá, diadorenascimento.com.br e imprimir a sua certidão de renascimento, ok? Se você não é um doador ainda, a gente aproveita para fazer o apelo também para ser um doador de órgãos também. Bom, a gente foi até as ruas para saber outros tipos de renascimento que passa na cabeça das pessoas quando a gente fala que elas renasceram. E olha só as experiências que a gente achou nas ruas. Na sua opinião, é possível nascer 2 vezes? Na minha, não. Não? Por quê? Eu acredito que haja um local depois da vida, depois que a gente morre, um local para a gente viver. Acredito. Sim. Como? No caso, se você tiver uma doença, alguma coisa assim, e chegar à beira da morte, você nasce de novo. Eu penso assim. Vamos dizer, uma reencarnação, nasce 2 vezes. Tem outras formas também que eu acho que tem. Eu acredito que dá pra gente nascer em outra vida, né? Claro que não, né? Não? Por quê? Eu acho que isso aí é só Deus que é capaz de fazer. Não existe ser humano na face da Terra para fazer isso. Eu não acredito que dê para nascer 2 vezes. Para o senhor, o que significa a palavra batismo? É igual a igreja fala, né? Você tá batizando, é como se estivesse nascendo de novo, assim, né? Acredito no batismo, é uma renovação, né? Batismo, na minha opinião, significa renascimento, renascer diante de Deus. Para mim, um batismo é quando você aceita Deus. E se você tá bem com você tem que batizar. Eu penso assim, porque você acaba aceitando Deus e é uma nova etapa da sua vida, né? Lembrando que a gente está lá no Facebook com a enquete. Você já renasceu alguma vez? Quando? Conta pra gente que já a gente vai estar lendo aí a sua participação, com certeza aqui. Eu estou com a Maísa Jesus da Silva, ela é vendedora, nasceu pela primeira vez em 26 de fevereiro de 1977 e ela renasceu no último domingo. É isso mesmo. Muito boa noite, Maísa. Prazer tê-la aqui no nosso programa. Prazer tudo meu. Maísa, agora conta pra gente, antes da gente falar desse seu renascimento, que é um outro tipo de renascimento, né? Não foi um transplante de órgãos, algo do tipo. Eu queria que você contasse um pouco pra gente o que você fazia antes de renascer. Então, como que era a Maísa antes? Olha, Maísa antes deu muito trabalho. Deu trabalho? Deu muito trabalho. Como que era? O que você fazia? Eu, com 10 anos de idade, né, eu era batizada, eu conheço a verdade, né? Uhum. E devido a uma decepção amorosa que eu tive, uma decepção aí, né? E acabei entrando na vaidade, né? Saindo com amigos, indo para balada, né? Minha família são todas adventistas, sempre deu bom exemplo para mim, né? Muitos jovens acham que problemas a gente vai encontrar em drogas, em bebida. E foi isso que aconteceu comigo. Você entrou no mundo das drogas? Entrei no mundo das drogas, na bebida, balada, coisas que antes eu não fazia, né? O que de pior aconteceu na sua vida, assim, que você percebeu que você chegou no fundo do poço? Olha, Ana, era eu ter usado cocaína, ter me viciado. E quando eu usava cocaína, vinha uma voz de mim para me suicidar. E eu tentei esse suicídio 3 vezes. Você tentou se matar 3 vezes? 3 vezes eu tentei. Graças a Deus não conseguiu. Então, graças a Deus não. Deus tinha um propósito na minha vida, né? E minha família, meus amigos, sempre estava presente para me socorrer também, né? Por isso que não aconteceu. Amém. Maísa, quando foi que você
teve esse start, assim, você precisa renascer? Porque o primeiro nascimento a gente não escolhe, mas o segundo a gente escolhe. Com certeza. Quando foi esse momento que você escolheu? Esse momento foi um dia que eu, sempre quando eu ia fazer algo de errado, eu sempre sentia a presença do Senhor me tocando, que isso eu não deveria fazer. E eu fui usar drogas, né, mesmo sabendo da verdade. Veio um filme na minha mente, começou a passar todos os meus pecados ali eu clamava ao Senhor, eu chorava e tomei uma decisão na minha vida, eu falei, longe dos caminhos do Senhor não tem como, a gente não é feliz, o inimigo está querendo destruir a mim, toda a minha família e meus amigos. Aí eu tomei essa decisão, sabe, Ana? Eu falei, a partir de hoje eu sou uma nova pessoa, eu não quero mais saber de droga que não leva a nada, esse mundo não tem nada a nos oferecer e ninguém é feliz longe dos pés do Senhor, né, Ana? E foi esse o momento que você diz que renasceu e que a gente quer mostrar, mas daqui a pouquinho, só um minutinho, Maísa, porque o Sérgio Antônio Martins, ele comentou no nosso Facebook, ele disse assim que ele também renasceu e foi no último sábado, dia 19 de setembro de 2015. Sabe como? Ele se batizou e foi o mesmo renascimento que você teve. Vamos colocar aqui na tela, produção, como que foi o renascimento da Maísa, esse parto, olha aí, ó. Maísa, a gente vê que você saiu com um sorriso nos olhos, um sorriso estampado no rosto. Estava muito feliz. Como que foi esse sentimento para você? Olha, é um dia muito emocionante da minha vida. Fiquei muito feliz. Até porque... Seus olhos brilham, só de lembrar. Porque quando a gente está com Cristo, a gente é mais feliz, né? Eu senti a presença do Senhor ali naquele momento. Eu vi minha família, todo mundo, minha filha vindo me abraçar, sabe? Eu fiquei muito feliz. É uma felicidade que eu não sei como te explicar. Você sentiu que você renasceu de novo? Com certeza, eu sou uma nova pessoa. Ai, que bom. Maísa, muito obrigada pela sua participação. Para você que quiser acompanhar de perto melhor esse testemunho, o Anjos da Esperança vai estar passando. A Maísa se batizou lá na caravana Novo Tempo, que a gente teve lá em Mogi das Cruzes. Você vai saber mais detalhes no Anjos da Esperança dessa semana e também no Revista Novo Tempo. Maísa, vira para essa câmera, porque eu sei que você tem alguns abraços para mandar. Bem rapidamente, vai lá. Um beijo para toda a minha família de Itaquá, da Bahia e da Igreja de Jardinícia. O pastor Maurício, o Vitor, um beijo a todos. É isso aí. Mas agora a gente vai de música com Arlene Alves. Olha só. O Espírito de Deus está neste lugar, movendo corações, de emoção me faz chorar. Abro o coração e eu deixo entrar. Eu já sinto sua presença arder no coração. É o Espírito de Deus que me chama e quer me usar. É o Espírito de Deus que te chama e quer te usar. Vem, vem, Espírito de Deus, toma todo o nosso ser, ó Deus. Vem, vem, Espírito de Deus, alegra nossa vida, ó Deus. Oh, 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 o Espírito de Deus está neste lugar, movendo corações, de emoção me faz chorar. Eu abro o coração, eu deixo Deus entrar, sinto sua chama arder no coração. É o Espírito de Deus que me chama e quer me usar. É o Espírito
É isso aí, que essa seja a mensagem que possa tocar hoje no meu e no seu coração que está aí assistindo a esse programa. Agora vamos aos nossos abraços e também a participação lá na nossa enquete. Eu quero começar mandando um abraço aqui para Marilza Gomes. Ela manda um abraço para toda a família e ela diz o seguinte: adoro toda a programação da TV Novo Tempo. E ela diz: renasci, né, quando há uns 4 anos fui assaltada no portão por 2 motoqueiros, mas graças a Deus só levaram o dinheiro. Foi um grande livramento de Deus, não me fizeram nada. É isso aí, um abraço para você, Marilza Gomes, e muito obrigada pela sua participação. A nossa pergunta, lembrando que a pergunta foi: você já renasceu alguma vez? Quando? A Sabrina respondeu o seguinte: eu renasci quando conheci esse Deus maravilhoso e me tornei evangélica. Meu abraço vai para as minhas filhas Maria Clara e Elisa e meu marido Francis. A Sônia Maria Braga Gomes, ela manda um abraço para todos nós aqui do programa e também para o amado esposo Fernando Barros. E ela diz o seguinte: sim, renasci há 20 anos quando aceitei Jesus como meu único salvador. A Priscila Pereira Félix diz: renasci quando encontrei a verdade. Me batizei dia 22 de fevereiro de 2014 na Igreja Adventista. Sou nova na fé adventista. Um abraço para você também, Priscila. Joanice Sena Oliveira, ela diz: eu renasço a cada dia que o Senhor Deus permite eu acordar a cada manhã. É isso aí, um abraço também para os nossos queridos do Instagram, Jamília Oliveira, a Ana Célia Lobato e para sua tia de Brasília. E para Dona Tereza Nunes, que disse: oba, não perco. É isso aí, ninguém perder no nosso programa. Se você também participou, muito obrigada pela sua participação lá nas nossas redes sociais. E agora eu vou para o meu amigo, pastor Gilson Brito. Tudo bem com o senhor, pastor? Tudo ótimo, amiga. E muito você? Boa noite. O senhor estava lá na caravana, pôde presenciar aí o renascimento da Maísa, né, pastor? Eu assisti ao batismo da Maísa e de várias outras pessoas. Muitas pessoas batizaram no dia, né? Eu, inclusive, tive a oportunidade de batizar algumas. É mesmo, pastor? Olha que coisa boa. Mas tudo isso vai ser passado no Anjos da Esperança dessa semana, pastor. Vamos guardar aí. Exatamente. Quinta-feira agora, vamos guardar um suspense. Pastor, o que a gente pode esperar para o programa de hoje? Às vezes não ficou muito claro para quem está lá em casa, essa questão de batismo, é um renascimento. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? O senhor vai explicar para a gente o que significa realmente o batismo? Vou explicar, e esse é um dos temas bíblicos mais lindos. Ai, que coisa boa. Eu amo falar sobre isso. Coisa boa. De modo que fica aí, espera um pouquinho, tenha paciência. E já a gente lhe fala esse assunto que é tão maravilhoso e tão inspirador. É isso mesmo, pastor. Muito obrigada. Já a gente volta com o pastor Gilson Brito e uma mensagem que vai tocar o seu coração hoje. A gente volta já. Bendito seja o nome do Senhor. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Salmo 34, verso 15. Creia nessas palavras. O Senhor tem prazer na sua vida. Você que tem procurado andar nos caminhos do Senhor, que tem procurado fazer a vontade de Deus, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Que Deus maravilhoso nós temos, não é? Louvado seja o nosso Pai querido por todas as bênçãos que Ele nos tem concedido. E eu agradeço a Deus pelos amigos que tenho. Um abraço para a irmã Aurora, ela tem 85 anos e assiste ao programa Além dos Fatos, mora em Mogi das Cruzes, São Paulo. No último domingo nós tivemos lá a Caravana da Esperança, foi uma experiência realmente maravilhosa. Um abraço para todo o pessoal de Mogi das Cruzes e região, gente tão carinhosa e tão simpática. Quero mandar também um beijinho para a Giovana. Ela tem apenas 7 aninhos, mora lá em Rodeiro, Minas Gerais. E também assiste ao Além dos Fatos. Olha aí, tá vendo? Uma criancinha, uma senhora idosa. E Deus vai abençoando assim a Novo Tempo e a nossa audiência cada dia mais cresce. Quero mandar um abraço também para o Renato Suete e a sua esposa Diana. Eles vivem em Sorocaba. Grande abraço, amigos. Espero conhecê-los no próximo sábado aí em Sorocaba.
E quero mandar um abraço também para uma família querida de Belém, o irmão Eliseu, a irmã Selene, a Jaqueline, doutora Jane, Sérgio, são pessoas que eu tive o privilégio de batizar no ano 2000, quando morei lá em Belém, no Pará. E esse abraço, é claro, vai para todo o povo de Belém, todo o povo do Pará, gente boa, gente muito querida. E é claro, você em todas as partes do Brasil, você que está em algum outro lugar do mundo nos acompanhando através da internet, você que consegue pela parabólica nos acompanhar em algum dos países da África, muito obrigado por seu carinho, por sua audiência, obrigado porque você está conosco. Tanto você que está agora nos assistindo ao vivo, nessa terça-feira à noite, ou você que esteja assistindo aí a uma reprise de quarta de manhã ou de quinta de manhã. Seja de noite ou de dia, muito obrigado por sua companhia. E eu tenho um presente para você, o presente de sempre, não é? A revista Verdades para o Tempo do Fim. Se você ainda não pediu sua revista, olha aí, a porta da graça está aberta para você. Ainda há oportunidade de você fazer o seu pedido. Essa revista, ela trabalha 16 diferentes temas bíblicos, todos eles muito interessantes. Eu tenho certeza, se você estudá-la com carinho, você vai começar a ter uma compreensão mais ampla da Bíblia. E creia, tudo que o Senhor preparou para os seus filhos não tem outro propósito senão iluminar nossa vida, orientar nossos caminhos, nos ajudar a experimentar a verdadeira liberdade. Peça então a revista Verdades para o Tempo do Fim. A gente manda para você e, é claro, é bom lembrar que isso é um presente que a Novo Tempo está lhe oferecendo, não vai lhe custar absolutamente nada. Tá bem? Vamos então orar ao Senhor. Pai querido, eu te peço por tua bondade, Senhor, que mais esta vez tu nos ilumines, para que nós tenhamos compreensão da tua santa palavra e que essa possa trazer alegria, paz e esperança ao nosso coração. Eu te peço, Pai bondoso, em nome de Jesus. Amém. Este assunto de doação de órgãos, ele é bem interessante. É uma iniciativa linda que muitas pessoas têm. É um ato de amor, não é? Eu já disse lá em casa para minha família, quando eu morrer, pode doar tudo. Pode doar, o que tiver aí prestando, pode doar, não tem problema nenhum. Mas eu digo sempre assim, só confirma se eu morri, não é? Dá uma chacoalhada boa, vê se eu apaguei mesmo. Se estou morto, então pode tirar o que prestar. E dá para quem precisa, não é? Eu acho essa uma atitude muito bonita. E eu não tenho dúvida, conforme foi dito já aqui no programa, quem realmente recebe um órgão, quem é transplantado, sem dúvida renasce, não é? Já pensou o que é isso? Você saber que está condenado à morte e de repente vem um órgão e a sua vida, e você volta a ter o privilégio de viver, isso é um renascimento, sem dúvida. Mas não só quando a gente é transplantado, outras situações também, como foram ditas aqui, não é? Tipo, você tem uma doença grave depois de uma cirurgia bem-sucedida ou de uma medicação acertada, você se livra dessa enfermidade, isso é um renascimento. Ou quando passa por uma experiência de acidente, não é? Eu já tive 2 acidentes graves, acidentes de carro, e aquilo foi para mim um renascimento. Uma vez também, quer dizer, não tive o acidente, mas corri o risco de sofrer um acidente de avião. E, aliás, essa história eu já até contei aqui, não é? O acidente não ocorreu, mas só o susto já me fez pensar um pouco. A gente, na verdade, nessas situações, a gente repensa a vida. Nós reavaliamos nossos valores, nossas prioridades, nossos relacionamentos. Essas coisas são difíceis quando são vividas, mas elas acabam produzindo um resultado muito bom, quando a gente realmente acaba encontrando razões para refletir, para reavaliar a vida, não é? Isto, sem dúvida, acaba fazendo muito bem para a gente. Mas um detalhe, mesmo essas pessoas transplantadas que renascem, ou fruto de uma enfermidade, como eu disse, de um acidente, seja a situação que for, que faz você renascer, repensar a vida, o fato é que, mesmo com essa experiência tão significativa e profunda, em algum momento você vai morrer, não é? Claro, todos morrem, todos nós morremos.
A grande verdade da vida é que estamos todos nós no corredor da morte. Isso é só uma questão de tempo. Isso é uma realidade dura, mas que a gente tem que enfrentar, não é? Mais uma pergunta que eu fiquei hoje imaginando. É verdade que todos nós morremos, todos vamos morrer. Mas a pergunta é, que tipo de morte? E você me dirá, como assim, pastor? A morte não é igual para todo mundo? Em certo sentido, sim, mas em outro sentido, não. Porque para alguns, a morte é o que nós chamamos de morte eterna. E para outros, essa morte é apenas uma interrupção temporária da vida. Porque existe um renascimento pelo qual não todos os seres humanos passam, mas todos poderiam e deveriam passar, que tendo vivido esse renascimento, nós então somos colocados, segundo a Bíblia, na perspectiva da eternidade. Quando nós experimentamos esse renascimento ou esse novo nascimento, nós passamos a ter então o direito de viver eternamente. E ainda que nós desçamos à sepultura, a interrupção de nossa vida, como já disse, será temporária, será passageira. Eu creio nisso. E isso é o que diz a Santa Bíblia. Um dia, ele foi procurar Jesus à noite. E talvez você que conhece a Bíblia já sabe sobre quem estou falando. Estou me referindo a um homem chamado Nicodemos. Está no Evangelho de João, capítulo 3. Essa é uma história conhecida, não é? Um momento do ministério de Cristo, no início, inclusive, do seu ministério, nos primeiros meses de ministério, uma conversa de Jesus com esse homem chamado Nicodemos, que é extremamente significativa e muito rica de conteúdo, de significado. Eu leio João capítulo 3, primeiramente os versos 1 e 2. Está escrito assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O texto diz que havia entre os fariseus, a palavra fariseu significa separado. Os fariseus se consideravam separados das pessoas comuns, para viver uma vida de completa devoção a Deus, de estudo da palavra de Deus e de obediência à lei de Deus. Nicodemos era um dos fariseus. E o texto também diz que ele era um homem, era um dos principais dos judeus. Nicodemos realmente não era um homem comum. Ele era um doutor da lei. Era um homem considerado que tinha domínio das Escrituras Sagradas, no caso, evidentemente, o Antigo Testamento. E Nicodemos também era membro do Sinédrio. O Sinédrio era o Conselho Nacional dos Judeus. Nicodemos, na verdade, era um dos chefes da sua nação, um homem de muito destaque. Interessante, o texto bíblico diz que ele foi ter com Jesus à noite. Por que será que João fez questão de dizer que foi à noite? É que naqueles dias não ocorriam assim muitos eventos à noite. As pessoas, elas se recolhiam muito cedo, elas dormiam cedo e acordavam cedo. Isso, por sinal, era muito bom para elas, né? É claro que eles tinham vida noturna, mas não na intensidade que nós temos em nossos dias, até porque eles não tinham energia elétrica, né? Então, ainda que tivessem vida noturna, mas não como nós temos. Não aconteciam muitas coisas à noite. Se você analisar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver que não há muitos relatos de eventos que ocorrem à noite. Então, João disse que foi à noite por ser incomum. Mas eu penso que há uma outra razão mais importante ainda. João está querendo mostrar a intencionalidade de Nicodemos de ter uma conversa reservada com Jesus, de ter um encontro bem discreto. E será por que ele quis esse encontro discreto? A questão é que Jesus não estava sendo muito bem visto, muito bem quisto pela elite religiosa de Israel. E Nicodemos fazia parte dessa elite religiosa. Ele queria conversar com Cristo, mas ele tinha receio de comprometer a sua reputação como fariseu e como um dos principais dos judeus. Então ele foi encontrar-se com Jesus à noite. Nicodemos é aquele tipo de discípulo que queria ver, mas não queria ser visto. Nicodemos até queria ser, mas não queria parecer. Nicodemos
poderíamos dizer que está classificado entre aqueles seguidores de Jesus que não seguem para valer, não tanto por falta de convicção, mas por falta de coragem. Nicodemos sabia que se ele se declarasse seguidor de Jesus, ele teria que remar contra a maré. E você sabe que remar contra a maré é desafiador, não é? É difícil. Por isso que ele foi se encontrar com Jesus à noite. Ele era o discípulo da noite, o discípulo da sombra, o discípulo da penumbra. E lá está Nicodemos diante de Jesus. Mas por que apesar de tanto receio, de algum preconceito também, ainda assim ele vai se encontrar com Jesus? É que ele estava incomodado com Jesus. A personalidade independente de Cristo. Ele já tinha ouvido Jesus e percebido que Jesus não estava ligado a nenhuma seita, a nenhum partido político. Jesus era um andarilho independente, um homem extremamente simples, que não tinha inclusive educação formal, não havia estudado na escola dos rabinos, no entanto, ainda assim, tinha um raciocínio extremamente profundo, tinha um ensinamento belo, claro, maravilhoso. Nicodemos estava impressionado com Jesus, por isso que ele quis conversar com ele. Outra coisa importante que é bom que a gente saiba, Nicodemos era um homem sincero. Ele acreditava de que um dia o Messias viria conforme o Senhor havia prometido. Nicodemos aguardava a vinda do reino de Deus, ainda que a compreensão dele sobre o reino de Deus estivesse equivocada, porque ele estava pensando muito mais num Messias político, um libertador político, social, econômico, alguém que viria para tirar Israel da servidão romana e colocar Israel como a principal nação da terra. A expectativa dele em relação ao reino de Deus era uma expectativa muito restrita, comum aos líderes religiosos e às pessoas de modo geral naquela época. Mas ele era um homem sincero, que esperava o Messias e que desejava o reino de Deus. Então ele vai à noite encontrar-se com Jesus. E ele chega elogiando Cristo, como nós vimos. Rabi, sabemos que és mestre. Olha, ele diz sabemos, como se dissesse eu estou falando em nome do grupo que eu represento. E olha, nós sabemos, porque ainda que o Senhor seja mestre, nós também somos. Nós sabemos que és mestre. Ele coloca no plural, não é? Não é eu sei, nós sabemos. Até porque a intenção também não era um encontro assim tão pessoal, tão informal. A ideia de Nicodemos era ter um encontro mais impessoal, mais formal. Ele queria discutir um pouco a questão teológica com Jesus. Mas Jesus sabia que no íntimo da alma de Nicodemos havia um anseio muito grande, um anseio de compreender as coisas de Deus, as coisas espirituais. Então, ainda que ele comece assim, dessa maneira formal, elogiando Jesus, Jesus não segue nessa direção. Jesus vai na direção da necessidade de Nicodemos. E aí no verso 3 está escrito assim, João capítulo 3, verso 3. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade te digo, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Afinal de contas, o que significa isso? O que Jesus queria falar com esse homem? Jesus está dizendo assim, olha filho, eu sei que você espera o reino de Deus, eu sei que você deseja o reino de Deus, pois eu quero dizer uma coisa, para você ver o reino de Deus, ou seja, para você percebê-lo, compreendê-lo, para você senti-lo, você precisa nascer de novo. E Nicodemos, na sequência, você talvez conheça o texto, ele diz assim, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos aqui revela a sua ignorância, não é? Sua falta de conhecimento. Se bem que um detalhe, eu penso que quando Jesus disse para Nicodemos, você tem que nascer de novo, eu acredito que Nicodemos não tenha necessariamente pensado que Jesus estivesse se referindo a um novo nascimento físico. Então por que ele diz assim, ora, como vai voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? A questão para Nicodemos é a seguinte, ele era judeu, ele tinha sangue de Abraão, e os judeus já se consideravam, por serem descendentes de Abraão, com direito ao reino de Deus. Além do mais, Nicodemos era um judeu devoto,
era um observador da lei, era um cumpridor da lei. Se nascer literalmente falando era algo estranho para Nicodemos, da mesma forma, se Jesus estivesse se referindo a um novo nascimento espiritual, para Nicodemos também seria algo estranho, porque, como já disse, ele era judeu e ele era um judeu devoto. Tanto o aspecto literal quanto o aspecto espiritual, para Nicodemos não faria sentido. Por isso que ele se coloca dessa maneira. Mas Jesus quer deixar claro para Nicodemos que para nós vermos, percebermos, sentirmos o reino de Deus, isso não se alcança por conta da nossa nacionalidade ou nosso parentesco. Isso não se alcança por conta de procurarmos fazer as coisas certas, de sermos pessoas moralmente justas e corretas. Jesus disse: você precisa nascer de novo, você precisa de uma completa renovação, uma completa transformação da vida. E aí, quando Nicodemos diz: Senhor, porventura o homem pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus responde: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ei, Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito para você entrar no reino de Deus. Olha que a princípio Jesus disse, para ver o reino de Deus tem que nascer de novo. Agora Jesus diz assim, tem que nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Não basta ver o reino de Deus, percebê-lo, senti-lo, compreendê-lo. É preciso entrar nele, desfrutá-lo, vivenciá-lo, experimentá-lo. E Jesus diz que nós entramos no reino de Deus quando nós nascemos da água e do Espírito. O nascimento da água, certamente Nicodemos entendeu com facilidade que Jesus estava se referindo ao batismo. Quando a pessoa é mergulhada na água, então tirada de dentro da água. Tem que nascer da água e do Espírito. Jesus diz, olha, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Em outras palavras, o nascimento natural, o nascimento físico pelo qual nós todos passamos, esse nascimento não é suficiente para a vida eterna. O que é nascido da carne é carne. Quando nós passamos apenas por esse nascimento físico, nós não nos tornamos pessoas meramente carnais. Mas quando nós nascemos do Espírito Santo, então nós nos tornamos pessoas espirituais. E é claro que quando Jesus fala de entrar no seu reino, ele está se referindo ao reino espiritual, ao reino da graça. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Mesmo sendo judeu, mesmo sendo devoto, você precisa de uma completa transformação da vida, que só é efetuada pelo Espírito Santo. E eu acho tão lindo quando Jesus diz assim para Nicodemos, Nicodemos, olha o vento sopra onde quer. A gente ouve sua voz, ouve seu barulho, mas a gente não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você já parou para pensar nessas palavras tão interessantes de Jesus? Olha o vento, Nicodemos, o vento sopra, o vento se movimenta. A gente ouve o barulho, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. É como se Jesus estivesse dizendo, filho, o novo nascimento não é algo que se explica, é algo que se experimenta. Não importa como ocorre o processo de regeneração, de renovação espiritual, o importante é que ele ocorra. É isso, Nicodemos. Assim como o vento, é a obra do Espírito Santo. E na sequência do texto, Nicodemos diz assim, mas Senhor, como pode ser isso? E Jesus diz, Nicodemos, se falando de coisas terrenas, você não crê, não compreende. Quanto mais difícil será se eu falar para você das coisas celestiais. Se eu estou falando de algo que para Deus é simples, mas já é complicado e difícil para você, imagine se eu falar para você de outras coisas muito mais profundas. Então Jesus vai a um ponto e ele diz assim, concluindo a conversa com Nicodemos a partir do verso 14, Jesus diz, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Olha, Nicodemos, você se lembra quando Moisés levantou a serpente no deserto? E claro que Nicodemos sabia disso. Esse episódio está relatado em Números capítulo 21.
O povo reclamou de Deus. Não há pão, não há água nesse deserto. Quando eles estavam no êxodo, na viagem pelo deserto, não há pão, não há água aqui. E outra, esse pão que Deus manda do céu, a gente já está enjoado dele. E eles foram tão rebeldes que a Bíblia diz que o Senhor mandou serpentes. E as serpentes picaram muitas pessoas e muitos morreram. Então eles correram para Moisés e disseram: nós pecamos, Moisés, contra o Senhor, contra você. Ore a Deus por nós. E Moisés orou ao Senhor. E o Senhor teve compaixão do povo. Então o Senhor disse assim para Moisés: faça uma serpente de bronze, coloque numa haste. E toda pessoa que foi picada, que olhar para a serpente, então vai viver, vai ser curada. E Moisés fez isso. E as pessoas que confiaram nessa providência de Deus e olharam para a serpente foram curadas. Jesus disse assim: olha, Nicodemos, do mesmo jeito que a serpente foi levantada no deserto, um dia o Filho de Deus será levantado. E todo aquele que olhar para ele, todo aquele que nele crê, terá a vida eterna. Nicodemos, ele acreditou nas palavras de Cristo, mas não na intensidade que Jesus gostaria que ele acreditasse. 3 anos se passaram. Nicodemos acompanhou à distância o ministério de Jesus. Às vezes ele queria declarar o seu amor e a sua decisão de seguir Jesus de Nazaré, mas ele tinha receio. Até que naquele dia em Jerusalém, lá no Calvário, quando Nicodemos viu Jesus ser levantado na cruz, Nicodemos compreendeu as palavras que 3 anos antes, naquela conversa particular, Jesus lhe havia dito. E Nicodemos, quando viu Cristo na cruz, ele compreendeu que aquele verdadeiramente era o Messias que veio dar a sua vida por nós. Aquele era o Messias que estava abrindo o reino de Deus perante os homens, para que pela fé eles entrassem no reino da graça, nascessem de novo e alcançassem vida eterna. Que lindo, não é? Você sabe, depois que Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o céu, a igreja, logo pouco tempo depois, começou a ser muito perseguida. E Nicodemos, que era um homem rico, ele gastou toda a sua fortuna empregando, investindo na pregação do Evangelho. Ele se tornou um homem materialmente falando pobre, porém um discípulo convicto e determinado do Senhor Jesus Cristo. Eu quero lhe falar um pouquinho mais nesses minutos que tem sobre o nascimento da água. Como já disse, simboliza o batismo. Marcos capítulo 15, versos 15 e 16, Jesus disse assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Preguem o evangelho. E aí diz, os que crerem e forem batizados serão salvos, mas os que não crerem serão condenados. O batismo é uma demonstração pública que você dá de que você nasceu do Espírito, de que você verdadeiramente crê no Senhor. Todos os que creem devem ser batizados, e Jesus disse, então serão salvos. Mas aqueles que não crerem, e consequentemente também não quererão ser batizados, esses estão perdidos, esses serão condenados. Mas todo o que crê e for batizado, disse Jesus, será salvo. Nesse mês de setembro, em todas as nossas igrejas adventistas, já virou uma tradição, a gente tem os chamados batismos da primavera. Eu creio que, inclusive, nesse próximo final de semana, na maioria das nossas igrejas, em todo o país, nós devemos ter batismos. Pessoas que estarão demonstrando o seu novo nascimento, o seu nascimento do Espírito, agora nascendo das águas. E, aliás, o batismo não significa apenas nascer do Espírito ou nascer das águas. Se você for a Romanos capítulo 6, nos primeiros versos, você vai ver que Paulo, ele considera o batismo como morte, sepultamento e ressurreição. E ele diz que quando nós somos batizados, nós nos identificamos com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. O batismo significa morte para o pecado, sepultamento daquele velho pecador com seus pecados. E quando você é tirado de dentro da água, isso simboliza que você está nascendo de novo, ou está ressuscitando no sentido espiritual para ter uma nova vida. Uma vida de amor ao Senhor Jesus Cristo, uma vida de fidelidade a Deus e a sua palavra. Quando você sai da água, você está nascendo para a verdadeira liberdade. Você está livre da culpa e do domínio do pecado. Quando você sai da água, você está saindo
para viver a verdadeira liberdade, para ter uma vida de santidade. Eu quero convidar você que ainda não é batizado, você que ainda não foi batizado nas águas, ou talvez já tenha sido, mas por alguma razão se desviou do Senhor, considere essa possibilidade e faça isso logo. Você crê? Você acredita que o Senhor, pelo Espírito Santo, tem lhe concedido uma nova vida? Então peça seu batismo. Procure a igreja, procure o pastor da igreja e diga: olha, eu tenho ouvido, eu tenho aprendido a palavra, eu desejo ser batizado, porque eu quero declarar publicamente que eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador pessoal e quero andar nos caminhos dele. Pense nisso. Nós vamos agora ouvir mais uma música da Arlene Alves. Medite um pouco nessa mensagem. Em seguida eu volto com você. Seu amor por mim mostrou, Jesus na cruz, para me salvar, me libertar, deu sua vida por mim, pecador. Eu não mereço seu amor que por mim demonstrou, mas mesmo sem eu merecer, você me amou. Eu quero te adorar, Senhor, quero renascer em ti, meu Deus. Eu quero louvar o teu nome, meu Jesus. Eu quero te entregar meu coração, segurar firme tua mão e para sempre andar lado a lado contigo, meu Jesus. O seu amor por mim mostrou, Jesus lá na cruz, pra me salvar, me libertar, deu sua vida por mim, pecador. Eu não mereço seu amor que demonstrou, mas mesmo sem eu merecer, Jesus me amou. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero nascer de novo, Senhor. Eu quero louvar teu nome, meu Jesus. Eu quero te
Senhor Jesus, como eu quero te amar, como eu quero te adorar, Jesus, Jesus. Não é o batismo que nos salva. Nós somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos quando nos entregamos verdadeiramente a Ele, conforme nós ouvimos agora na música. Nós somos salvos pela graça de Cristo, quando através da fé nós nos apropriamos dessa bendita graça. Mas ainda que o batismo não nos salve, ele faz parte da experiência dos salvos. O batismo faz parte da experiência dos que creem. É uma resposta maravilhosa e inevitável daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Acredite, eu lhe falo isso com toda sinceridade. Quando eu convido você para batizar-se, não estou apenas pensando que assim você vai se unir à Igreja Adventista. Até porque eu sei que o batismo vai muito além disso. Quando você se batiza, muito mais do que unindo-se a uma igreja, você está unindo-se ao Senhor Jesus, ao bom pastor, aquele que é nosso Senhor e Salvador. Tudo bem que pertencer à igreja faz parte da vida cristã, mas não é a vida cristã. A essência da vida cristã é estar ligado ao Senhor Jesus Cristo. Muito mais do que ver você tornar-se um adventista ou entrar na igreja adventista, eu desejo que você se torne um verdadeiro cristão, que você entre pela fé no reino de Deus e um dia nós entremos juntos no reino da glória. Encontrar você aí numa das nossas igrejas e abraçá-lo, como outro dia encontrei uma senhora lá em Mogi das Cruzes, que me abraçou e me disse: pastor, eu assisto a Novo Tempo e programa Além dos Fatos. Recentemente tomei minha decisão, estou batizada, e ela me abraçou e nós ficamos felizes. Encontrar pessoas assim que foram batizadas, que estão no caminho do Senhor, isso me deixa muito feliz. Mas eu vou ficar muito feliz ainda quando um dia, pela graça do Senhor, você e eu nos encontrarmos no reino da glória, quando você e eu nos encontrarmos no céu, porque eu terei certeza que nós jamais nos separaremos uns dos outros e do Senhor. Estaremos juntos para sempre. Vá à igreja, peça o seu batismo. Deus está esperando essa sua decisão. Vamos orar. Pai querido, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, em especial por todos os teus filhinhos que estão acompanhando essa prece e que ainda não foram batizados, mergulhados na água, como demonstração da sua decisão de morrer para o pecado e renascer para uma nova vida em Jesus Cristo. Ó Deus, põe no coração desses teus filhinhos a firme decisão de pedirem um santo batismo. Mas que esse batismo venha realmente, Senhor, como fruto de um novo nascimento espiritual. Toma esses teus filhinhos todos nas tuas santas mãos, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E guarde no seu coração o que a Santa Bíblia diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fique na paz do Senhor. Grande abraço. Tchau.